Olá, meus amados, tudo bem com você? Eu espero que esteja, né? O mundo tá difícil, né? Muitos problemas, muitas aflições, tem até mesmo se tornado a mais real aquilo que Cristo falou, né? No mundo tereis aflições. Mas ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? E é sobre isso que eu estou aqui gravando esse vídeo nesse momento, né? Gostaria de falar sobre uma vida vitoriosa, pois é para isso que Deus ele tem mandado Jesus a este mundo, né? Para que nós possamos vencer através de Jesus, né? A palavra de Deus diz que em Jesus nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, amados, eu tenho orado por as pessoas que eu conheço, né? Às vezes até sinto-me tanto que culpado por não interceder ainda mais, mas o objetivo é de crescer nessa área, de interceder, de chamar Deus para nossas lutas, né? Para nossas dificuldades. E também meu objetivo ao gravar esse vídeo é trazer instrução de como nós devemos buscar vencer, buscar sermos vencedores, né? Então, lendo a palavra de Deus, me deparei aqui com um verso, né? Várias verdades eu estava vendo, mas gostaria de partir desta aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Veja o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus ela está tratando nesse livro aqui de 1 Coríntios, no capítulo 15, sobre a ressurreição, né? Sobre uma vida futura, uma vida numa dimensão melhor, né? Numa dimensão de salvação, na dimensão de eternidade. Então a palavra de Deus fala em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, o seguinte: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Então veja só, a palavra de Deus está falando dos Adões aqui, né? Dos Adão. E fala que o primeiro Adão foi feito em alma vivente. Aquele Adão que foi criado por Deus do pó da terra, né? A palavra de Deus diz que Deus soprou nas suas narinas o fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente. Então esse primeiro Adão, ele trouxe uma alma para nós. Todos nós, a palavra de Deus, nós viemos deste Adão. De um só sangue foi feita todas as gerações dos homens, né? Olha como que Deus é poderoso. E então esse Adão é o Adão da alma vivente. Mas um segundo Adão veio a este mundo, que é o Senhor Jesus. E é dito que ele foi feito em espírito vivificante. Ou seja, Jesus teve alma também, como corpo, mas Jesus ele veio para dar vida no espírito. Essa é a verdade, né? E por isso que ele é dito dele que ele veio o último Adão em espírito vivificante. Amados, e é nessa área que todo ser humano precisa atentar. É a área do espírito vivificante. Porque o espírito vivificante, ele é uma área negligenciada. Foi nessa área que o pecado, ele trouxe maldição, trouxe morte. Foi no espírito dos homens, né? Então, Jesus ele veio para dar esta vida. Porém, nós sabemos que ainda que Jesus nos dê esta vida, ele faça-nos vivificante no espírito, ainda nós estamos carregando conosco um corpo de morte.
né? Estamos carregando conosco um corpo de morte. Veja que um dos homens que viveu esse espírito vivificante, né? Ele reconhecia que o poder de Deus operava nele. Era o apóstolo Paulo. Ele diz, segundo o eficaz poder de Deus que está na minha vida. Então, houve comprovação do poder de Deus através da vida de Paulo. Mas olha o que ele diz aqui em Romanos, capítulo 7. Ele fala que ele tinha um corpo de morte, né? Romanos 7, a 24, ele diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, ainda que Cristo é o Adão do Espírito vivificante, nós teremos que esperar para sermos totalmente vivificados. Por enquanto, ao crer em Jesus, nós temos o nosso espírito vivificado, e isso já é de grande ajuda. Isso já nos traz muitas vitórias, já nos traz um vigor, um poder de vencer as fraquezas carnais. Lembra? Jesus disse, vigiai e orai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a carne, ela está afetada pelo pecado. Eu leio para você aqui de Romanos, Romanos capítulo 8, a palavra de Deus diz que o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu espírito que em vós habita. Então veja só, o corpo é chamado de corpo mortal. O corpo é chamado de corpo mortal. E ainda diz a palavra de Deus aqui em Romanos capítulo 8, versículo 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então veja só, o Espírito vive, mas o corpo está morto. E está morto por causa do pecado. Então, Cristo é o Adão do Espírito vivificante. Cristo é quem pode nos dar vida. E muitas das vezes eu estou mandando esse vídeo para você para te falar que às vezes você olha para a sua vida e você não se vê vitorioso, você não se vê triunfante sobre sua própria natureza, sobre as tentações, as lutas. É porque falta receber vida daquele último Adão, que é Jesus, que foi feito em espírito vivificante. Jesus, ele falou para uma mulher em João, capítulo 4, o seguinte, João capítulo 4, versículo 10, Jesus disse, Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que me diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então veja só, Jesus, ele tem água viva. E uma água viva, ela produz vida. Uma água viva, ela produz a capacidade, ela é como uma água mesmo. Não, ela é melhor do que a água de um rio, que faz aquelas árvores que estão ao seu redor produzir. A água que Jesus dá é uma água melhor, é água viva. Ele está falando de uma vida espiritual que vai produzir frutos, vai produzir vida. Então ele ainda diz em João 4,14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então Jesus, ele quer nos dar vida, condição
de sermos vencedores, vencedores sobre a nossa natureza, vencedores sobre o sistema do mundo e vencedores sobre o diabo. Você sabia? Então Jesus quer nos fazer vencedores. O problema é que nós estamos como a nação de Israel em tempos antigos, né? Em séculos atrás, na época do profeta Jeremias. Veja o que o profeta Jeremias falou. Em Jeremias capítulo 2, versículo 13, Jeremias diz assim, ó: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Então veja só, o povo de Israel fez duas maldades contra eles mesmos. O quê? Deixaram a Deus o manancial das águas vivas. Deixaram, se cansaram de orar, se cansaram de buscar a Deus, se cansaram de se humilhar na presença de Deus, de confessar suas culpas, e fizeram para si cisternas rotas que não retêm água. Ou seja, eles foram buscar soluções para a vida deles naquilo que era humano, naquilo que era criação das ideologias, dos entendimentos humanos. E quando nós estamos buscando solução para a nossa vida nessas coisas, é como você buscar água numa cisterna furada. Você não vai encontrar. Então, a verdadeira vida, uma vida vitoriosa, só é possível através de Jesus Cristo, porque Ele é o Adão do Espírito vivificante. E quando nós temos um Espírito vivificado, alimentado, então nós já temos o bom começo para sermos vencedores. Porque o Espírito de Deus, Ele produz vida, condição para nós lutarmos e vencermos. Então, meu amado, valoriza, busca Jesus, vamos buscar Jesus pela palavra de Deus. Vamos ver o que Deus disse que nós somos, né? Eu ainda leio para nós aqui do livro chamado 1 Coríntios. Veja só o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 6, né? 1 Coríntios, capítulo 6. A palavra de Deus diz assim, ó: não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, não erre. Não vai herdar o reino de Deus quem está vivendo errado. Aí a palavra de Deus diz, em 1 Coríntios 6,11, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, no passado, você foi isso, você foi um fornicário, né? Você foi um adúltero, você foi um idólatra, você foi um efeminado, você foi um sodomita, um ladrão, um avarento, um bêbado, um maldizente, um roubador. Mas agora em Jesus, se você tem se convertido a Ele, a palavra de Deus diz que haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados pelo nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, meu amado, para ter uma vida vitoriosa, vá atrás de saber o que Deus tem feito por você. E a palavra de Deus diz que em Cristo nós fomos feitos herança de Deus, nós fomos comprados, fomos tirados das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Então, para termos essa vida vitoriosa, é preciso estarmos conhecedores do que foi feito por nós. Mas, em segundo lugar, para nós termos uma vida vitoriosa, nós precisamos deixar a palavra de Deus
criar em nós uma força, né? A palavra de Deus precisa dar-nos ser a arma para batalharmos, né? Lembro aqui das guerras que os homens tiveram que lutar no passado, né? Davi disse: Deus ensina os meus braços, Deus fortalece os meus braços. Então, meus amados, Deus tem a arma, é a palavra de Deus. Você não pode lutar com um gigante com armas de homem, como Saul quis vestir Davi. Davi não, ele foi com a palavra de Deus. Ele tinha sim uma funda ali, uma armazinha, uma pedra, mas ele dizia: eu vou a ti, gigante, em nome do Senhor. Então lute com a palavra de Deus, você terá uma vida vitoriosa. E em terceiro lugar, para ter uma vida vitoriosa, primeiro, vá conhecer o que Deus fez por você em Cristo. Segundo, se apegue à palavra, memorize a palavra, guarde a palavra dentro do seu coração. Mas terceiro, lembre das promessas de Deus, se fortaleça nas promessas de Deus. Você é feito mais do que vencedor em Cristo que te amou. A palavra de Deus diz. E se nós somos filhos, somos logo os herdeiros de Deus. Estamos esperando a manifestação dos filhos de Deus. Então, queira ser mais do que vencedor. Você que me ouviu até aqui, meu desejo é que você possa um dia dizer: olha, eu estou vencendo. Eu estou vencendo na minha vida conjugal. Eu estou vencendo na minha vida relacional. Eu estou vencendo na minha vida espiritual. Eu estou vencendo. Eu sou mais do que vencedor em Cristo que me amou. Então, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, mas o último Adão em espírito vivificante. E Cristo quer te dar vida, quer nos dar vida no nosso espírito, para que então nós possamos ter uma vitória completa, tanto espiritual como também material. Material é passageira. Um dia nós passaremos. Mas a promessa de Deus é que nós vamos ser ressuscitados. Né? Esse corpo que nós temos é mortal, é atacado pelo pecado, mas um dia nós vamos receber um corpo glorificado, sem mais a presença do pecado. É por isso que o homem de Deus também aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 2, diz assim: e por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação que é do céu. Então, e por isso também gememos, porque estamos num corpo de morte. Então gememos, desejando ser revestido da nossa habitação que é do céu. Então vai haver uma habitação. E ainda que em 2 Coríntios 5,4 diz: porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos carregado, não porque queremos ser despidos, ninguém quer morrer, não queremos morrer, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Então vai vir a vida, o mortal vai ser absorvido, vai ser coberto, vai ser vencido pela vida. Esse é o nosso futuro. É por isso que eu digo que nós podemos ter uma vida vitoriosa. Então, que Deus te abençoe, conte comigo, se deseja que eu ore por a sua vida, se deseja que eu possa te ajudar, estamos aqui para isso. Então, Pastora Poeme, desejando ser uma bênção para os seus amigos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.